Kursk foi ocupada. Qual é o tamanho das perdas da Rússia? Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre algo sério. Guerras custam dinheiro. Muito dinheiro. Como dizem, quando os canhões disparam, o ouro começa a desaparecer. A Rússia, por exemplo, continua lançando mísseis e drones contra a Ucrânia, e isso não sai barato. Recentemente, a cidade de Kursk foi ocupada, forçando cerca de 200 mil pessoas a abandonarem suas casas e buscarem refúgio em outras regiões. Só para garantir comida e abrigo para essa multidão já é um gasto enorme. Mas quanto exatamente a Rússia está perdendo com tudo isso? Vamos dar uma olhada. Primeiro, em apenas 2 dias de bombardeios com mísseis e drones Uhum. contra a Ucrânia, quanto a Rússia gastou? Uma estimativa preliminar aponta para um custo de 1,2 bilhões de dólares. Sim, você ouviu certo. Bilhões. Se convertermos isso para rublos ou para outra moeda, estamos falando de um valor astronômico. Lançar mísseis é extremamente caro. E alguns dos mísseis disparados foram fabricados recentemente. Eles mal saíram da fábrica e já estão sendo enviados para a linha de frente. Enquanto isso, em Kursk, a situação também exige mais recursos. Ontem mesmo, o primeiro-ministro russo anunciou que destinaria 1,5 bilhões de rublos para a região de Kursk, a fim de fornecer moradia e comida para as pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas. Afinal, sem casa e sem comida, as pessoas não podem ficar desamparadas, certo? A Rússia ainda precisa garantir o mínimo para seus cidadãos. No entanto, esse dinheiro está longe de ser suficiente. Com cerca de 200 mil pessoas deslocadas, é preciso fornecer abrigo, comida, higiene e tudo mais. Tudo isso de forma gratuita. Não dá para cobrar dessas pessoas agora, certo? Estima-se que são necessários bilhões de rublos diariamente para manter essa assistência. Esses são os pequenos custos. E os grandes custos? Bem, eles envolvem organizar um contra-ataque contra o exército ucraniano em Kursk, recrutar soldados e reunir equipamentos militares. Tudo isso consome recursos diariamente. Podemos estimar que serão necessários, no mínimo, 30 mil soldados para repelir o exército ucraniano em Kursk. Alimentar, equipar e municiar 30 mil soldados custa muito dinheiro. Além disso, cada soldado precisa de armas, munições, talvez até artilharia. Tudo isso consome dezenas de bilhões de rublos todos os dias. Em uma guerra, gastar dinheiro é como água corrente. Parece que nunca acaba. E essas são apenas algumas das despesas visíveis. E as outras perdas? Claro que existem. A área ocupada pela Ucrânia não é grande em relação ao vasto território da Rússia, representando apenas 0,3% do território russo e 1,7% da população. No entanto, ao analisar esses números, percebemos alguns problemas. Kursk não é uma região muito pobre, mesmo sendo uma área fronteiriça. Eles cultivam grãos, criam porcos e galinhas, que representam uma parte significativa da produção local. Agora que a área foi ocupada, todos esses recursos foram levados pelos ucranianos. Isso resolve o problema logístico deles, já que não precisam transportar suprimentos de longe. Eles têm tudo à disposição: frango, peixe, carne de porco. Esses recursos não podem mais ser enviados para Moscou ou São Petersburgo, o que pode levar ao aumento dos preços da carne de porco e de frango. Vi uma estimativa que aponta para um aumento de até 30% nos preços de carne de porco e de frango em Moscou e São Petersburgo. Mesmo que a perda real não seja tão grande, isso não impede que os comerciantes acumulem estoques e especulem. Neste momento, eles podem comprar porcos, estocá-los e depois vendê-los a um preço mais alto. Os comerciantes sempre buscam o lucro. Esse é o tipo de perda que a Rússia está enfrentando agora. Com o passar do tempo, o fornecimento contínuo de alimentos para essas pessoas se torna crucial. Se elas não puderem voltar para casa, como serão realocadas? Essa é uma questão muito complexa. Por isso, no futuro, a Rússia não apenas precisará, como muitos dizem, que Putin tome uma decisão difícil e recupere essa terra a qualquer custo, mas também terá que fazê-lo rapidamente. Caso contrário, o que acontecerá com as centenas de milhares de pessoas que foram forçadas a fugir de suas casas? Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima.